Olá pessoal, bom dia. Me chamo Graziele e junto com Michelle apresentaremos um pouco sobre a história e desenvolvimento da Libras no mundo e dando ênfase no Brasil. Bom, passando aqui rapidamente pela nossa agenda de como dará sequência à nossa apresentação, o tópico 1 nos contará sobre a história dos surdos, o tópico 2 será a fase da educação de surdos, o tópico 3 os avanços em relação aos surdos no Brasil. E o tópico 4, as nossas referências que utilizamos para fazer o nosso trabalho. Bom, voltando um pouquinho lá na Idade Média, como a maioria de nós sabemos, em Esparta, na Grécia Antiga, havia uma tradição de militarismo muito forte, onde se privilegiavam-se os treinamentos com corpos e falácias. Então, as pessoas que nasciam com deficiência física ou cognitiva eram muito destratadas. Na Roma Antiga não era muito diferente. Tanto os nobres como os plebeus, eles tinham permissão para sacrificar os filhos que haviam nascido com algum tipo de deficiência. Da mesma forma, em Esparta, os bebês e as pessoas que adquiriam ao longo do tempo alguma deficiência eram lançadas ao mar ou até mesmo em precipícios. E as que não eram sacrificadas eram tratadas como um subhumano e banido do convívio social. Para os romanos, as pessoas que não falavam e as que não eram sacrificadas, vale lembrar, não tinham nenhum tipo de direito, não podiam fazer testamentos, eram consideradas incapazes de gerenciar seus atos, perdiam definitivamente sua condição humana e eram confundidos como pessoas retardadas. Para a igreja, durante um longo período de tempo, os surdos eram considerados pessoas sem almas, pessoas que não eram mortais, e a igreja apoiava os atos de crueldade, como o lançamento de fogueiras. Os surdos na Idade Média, conforme dissemos, eram tratados com precariedade, portanto foram muitos séculos de atraso quanto à educação, alfabetização e um entendimento profundo quanto à condição física dos surdos. Em decorrência desse preconceito histórico, até nos dias atuais a inserção social dos surdos ocorre de maneira lenta, já que muitos consideram apenas um fato de limitação física relacionado à surdez. Após saber como os surdos na sociedade medieval eram tratados, é preciso conhecer sobre os grandes avanços que foram ocorrendo na Idade Moderna, que ocorreu entre 1453 e 1789, e na Idade Contemporânea, que teve início em 1789. Bom, no início do século XIII começaram a surgir instituições que abrigaram deficientes mentais e as primeiras legislações sobre os cuidados a tomar com a sobrevivência e, sobretudo, com os bens dos deficientes. Naquela época surgiram os asilos e os hospitais psiquiátricos, com o objetivo não de tratar, mas de segregar as pessoas que continham qualquer tipo de deficiência. No período da Idade Contemporânea, surgiram grandes professores, grandes filósofos que fizeram um papel muito importante nessa fase de educação, de inclusão dos surdos na sociedade. Durante esse período, tivemos alguns professores que se destacaram muito no papel de inclusão dos surdos na sociedade e também da educação entre eles. Dentre eles está Girolamo, que morava na Itália, Pedro, da Espanha, Juan, também da Espanha, e Abé, da França. Bom, começando com o Girolamo, ele foi um médico italiano que afirmava que os surdos podiam serem postos em condições de ouvir, falar, ler e escrever. Isso foi entre os anos de 1501 e 1576. Nessa época, vale lembrar que não existiam escolas para surdo ainda. Pedro Poncet também foi um grande professor da época. Ele era um monge espanhol que utilizava, além de sinais, treinamento da voz e letra labial. Ele foi a pessoa que desenvolveu o primeiro alfabeto manual que ajudava os surdos a soletrar. Poncet não registrou nenhum dos seus métodos, mas ele foi também a primeira pessoa a fundar uma escola para surdos em Madrid e dedicou grande parte da sua vida ensinando os filhos de surdos e pessoas da nobreza. O Juan Pablo Bonet, aproveitando o trabalho iniciado por Leon, foi um estudioso dos surdos e seu educador. Escreveu o primeiro livro conhecido sobre o ensino dos surdos. Defendia tanto o uso da escrita como a ideia de que tutores e pais empregassem na educação das crianças desde cedo,
escreveu o primeiro livro conhecido sobre o ensino dos surdos. Atribuiu grande importância à existência de um ambiente linguístico rico, além de priorizar o uso do alfabeto manual justamente com a escrita para o ensino da fala. Defendia o treino da fala iniciado precocemente. Proibia o uso da língua gestual, optando pelo método oral. O Abadilé ensinava os surdos primeiramente por motivos religiosos. Ele iniciou seu trabalho com os surdos por casualidade. Fundou a primeira escola pública para os surdos em Paris. Em Paris, aprendeu a língua de sinais com os surdos pobres que lá viviam, utilizando em seu método de ensino, que ficou conhecido como Sistema de Signos Metódicos. A sua escola iniciou em 1760, com poucos alunos, mas em 1785 já contava com 70 estudantes. Ele admitiu que ensinar os surdos a falar seria uma perda de tempo, que antes deveria ensinar a língua gestual. É considerado por muitos o criador da língua gestual, adotando o método de educação coletiva. Lê reconheceu que essa língua realmente existia e que se desenvolvia, mas que não considerava uma língua com gramática. Em 1857, no Brasil, a convite de Dom Pedro II, o diretor e professor surdo francês Aimé Ert, discípulo de vem para o Brasil e funda o Instituto dos Surdos Mudos, atual Instituto Nacional de Educação, o INES, que usava o método combinado. Fase da educação de surdos. A primeira fase da educação oralista teve o seu ápice no Congresso Internacional de Milão, na Itália, em 1880. Neste congresso estavam os professores de surdos para discutir e avaliar os 3 métodos rivais: língua de sinais, língua oral e misto. Decidiu-se que a linguagem gestual fosse praticamente banida como forma de comunicação. Todos os surdos deveriam ser ensinados pelo método oral puro, e o ensino de disciplinas como história, geografia e matemática foi deixada em segundo plano. A língua de sinais, que mesmo durante a opressão oralista conseguiu manter-se viva. Na próxima década, a partir das pesquisas da professora de linguística Lucinda Ferreira Brito, a língua de sinais é considerada a sua língua natural. E então começa a ganhar força no país a filosofia de bilinguismo. Somente como segunda língua deveria ser ensinada a língua oficial do país, mas preponderantemente na sua forma escrita. Os avanços em relação aos surdos brasileiros. A língua de sinais passou em 1986 a ser defendida no Brasil, e em 1999 começa a ser instalado em todo o Brasil telas nas salas do Telecurso 2000. Em 2002, a língua brasileira de sinais, a Libras, é reconhecida. E em 2005, ela é regulamentada. No mesmo ano, ocorre a implantação do Centro de Formação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez, o CAS, localizado na capital do Acre, Rio Branco, e também a interiorização do curso de Libras nos municípios do estado. Tudo isso junto ao Decreto 5.626, que determina, entre outras obrigações, um prazo máximo de 10 anos para que seja inserida a Libras nos currículos dos cursos de licenciatura, pedagogia, letras e fonoaudiologia, além de professores bilíngues em todas as escolas, com classes regulares. Em 2006, ocorre o primeiro exame de proficiência da Libras, o ProLibras. Já em 2010, é fechado o Centro Estadual de Educação dos Surdos, Hermínia Moreira Maia, no Acre, sendo todos os alunos surdos incluídos na rede regular de ensino. A profissão de intérprete de Libras foi reconhecida, com base na Lei 12.000,
319, de 2010, regulamentada a profissão de tradutor, intérprete da língua brasileira de sinais, a Libras. Essas são as referências da nossa apresentação, que também estarão na descrição do vídeo. Agradecemos a todos por assistir este vídeo.